Boa noite, família Redenção, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma live e desde já eu quero te dizer o seguinte, o meu coração está explodindo de alegria, cara, de estar com vocês aqui nessa live. Eu estou aqui com meus dois brothers aqui, mas tem mais dois aqui que eu acredito que você conheça. Mas eu queria que você deixasse nos comentários quem você acha que está aqui com a gente para somar na nossa live de hoje. Hoje nós estamos com um tema muito bacana, muito importante para a nossa vida como cristãos. E antes de começar, eu quero apresentar aqui o nosso amigo. Fala, meu amigo. Fala, família. Meu nome é o Anderson, mais conhecido como Júnior, Juninho pela galera. Faço parte do Ministério de Louvor da Redenção Cristã e também sirvo como líder dos meninos na rede infantil. Aleluia! Fala, meu amigo. Fala, galera. Boa noite, família. Meu nome é Miguel, eu sirvo no Ministério de Louvor da Família Redenção e sou um futuro líder em treinamento. Aleluia, isso é bom demais, cara. Esses caras são top demais. E aí, já colocou nos comentários quem você acha que está aqui com a gente? Se não, eu quero te apresentar o primeiro deles. Fala, meu amigo. Rapaz, boa noite, família. Eu sou o Vitor, tá? Sou líder em treinamento. Sou também membro do Ministério Multimídia, membro do Ministério de Dança e também sou membro do Ministério Infantil de Dança. Aleluia. Lembrando que tudo isso que o Vitor participa, ele exerce uma função de liderança em alguns deles, tá bom? Deus. Mas fala, meu amigo. E aí, família, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, uma ótima noite. Meu nome é Lucas, faço parte da Multimídia da Redenção Cristã, assim como o Vitor. Faço parte também do Ministério de Teatro e também sou líder em treinamento. Aleluia. Então, família, você já viu que hoje a gente está com uma equipe inteira aqui, né? Só faltou tem mais gente para vir, tá? Nas próximas lives a gente vai atualizando aqui. Mas bom, já que nós já nos apresentamos, eu queria me apresentar, né? Talvez você que está me vendo pela primeira vez, eu sou Elias, sou líder da rede de jovens, faço parte aqui na família Redenção também na função eclesiástica de diácono e é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. E nessa live de hoje, nós vamos falar a respeito do assunto negue-se a si mesmo. Que desafio, hein? Falar assim é fácil, mas e viver? Quando realmente nós temos que colocar em prática essa pequena ilustração que é negar a si mesmo, isso se torna um grande desafio. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria aqui pedir para o Juninho, carinhosamente que eu chamado como Juninho, né, nosso guitarrista, tá orando para a gente iniciar a nossa live. Amém, Juninho? Amém. Oramos. Pai amado, Pai querido, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, Pai, por nosso fôlego de vida, Senhor. Peço a Ti, Senhor, nesse momento que o Senhor derrame sabedoria e discernimento sobre nós, Senhor, para falarmos da Tua palavra, Senhor, e compartilharmos, Senhor, todo o conhecimento que o Senhor derramou sobre nós, Pai. Que as pessoas, Senhor, que estão assistindo, Senhor, essa live, Pai, venham ser impactadas, Senhor, com tudo que for falado, Senhor. Que elas venham, Senhor, aprender, Pai, negar a si mesmo, Senhor, através dessa live, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Família, já coloca aí nos comentários. O que você já teve que, na sua caminhada, renunciar, que realmente marcou a sua caminhada para que você vivesse hoje um momento tão especial com Cristo? Ou qual foi a renúncia que realmente marcou o seu coração, que você fala assim, isso aqui marcou minha caminhada, foi um divisor de águas? Coloca aí nos comentários e também faz o seguinte, por favor, família, as nossas lives, elas têm o intuito de abençoar o máximo de vidas possíveis. Para isso, nós contamos com você. De que forma? Dando alguns passos importantíssimos. Primeiro, é claro, você precisa se inscrever no nosso canal para que você tenha a facilidade de acessar todos os nossos vídeos. Segundo, dá um joinha, dá um like aí. O seu like é extremamente importante. A gente tem visto que nas nossas lives, o número de visualização não bate com o número de likes. Então deixa o seu like e faz um comentário. Deixa um comentário porque aí a plataforma, o YouTube, entende que é relevante esse vídeo e espalha para o máximo de pessoas possíveis. Então, já fez tudo isso? Deu seu like, compartilhou, ativa também o sininho de notificação, que aí você não se preocupa quando é que tem live da Redenção. Não precisa se preocupar. Ativou o sininho de notificação, o YouTube vai te notificar quando a nossa live estiver começando. E aí? Tá preparado? Vamos pro assunto? Vamos aqui construir uma ideia a respeito desse assunto? Então vamos embora. Galera, fiquem tranquilos. Aqui é um bate-papo. Eu sei que a galera fica um pouquinho nervosa, mas daqui a pouco a gente vai ver que vai sair no assunto aqui e vai ser bênção. Bom, estamos falando a respeito de negar a si mesmo e eu quero ler um texto com você, que é um texto básico que nós vamos usar aqui.
Abre aí a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz o seguinte aqui na minha tradução NVI. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o texto que nós vamos utilizar hoje para a gente construir uma ideia a respeito da nossa caminhada cristã, falando a respeito de negar a si mesmo. E aí, eu queria que vocês compartilhassem aqui, né? Começar aqui pela a galera que já está aqui mais fácil, né? Julinho, compartilha com a gente aí, meu amigo, na sua caminhada, como é que tem sido essa constância na caminhada cristã, realmente entendendo o que esse assunto propõe pra gente, de negar a si mesmo. Poxa, eu entendo que negar as minhas vontades todos os dias todos os dias, né? Algo difícil. Algo difícil porque todos os dias o inimigo traz bandejas oferecendo. Verdade. É sempre uma brincadeira que às vezes não tem nada a ver, que acaba a gente seguindo o embalo, entende? Mas isso tudo reflete no nosso amanhã, no nosso acordar, no nosso dobrar de joelho assim que nós acordamos. Nós pegamos nossa cruz e pertencemos a Jesus, verdadeiramente. Entende? Verdade. Isso é forte, hein? Porque a gente vê que isso que você falou, Juninho, dessa questão da brincadeira, são coisas sutis, que sem perceber, a gente acaba perdendo a essência. E a proposta aqui nessa questão de negar a si mesmo é realmente a gente expor publicamente o nosso testemunho. E o Juninho apontou muito bem que, às vezes, uma brincadeira pode parecer que não tem a ver. Mas aí, sem perceber, a gente está deixando de testemunhar justamente quem nós somos. Se somos genuinamente aqueles que expressam a imagem de Cristo. Mas fala, Miguel, compartilha com a gente aí. Eu acho que é muito também da questão de Juninho ter falado da questão da brincadeira, porque é algo que, se a gente for parar para pensar, a gente deixa muito se levar nesse sentido, por como ele falou, algo que não tem nada a ver, mas acaba sendo algo muito, muito, muito a ver, porque é algo que facilmente nós, jovens, vamos colocar assim, se deixamos levar, porque no momento que vivemos é algo que, como eu posso falar, algo que é fácil da gente ser deixado levar pelo assunto, dependendo do assunto. Então, eu acho que é mais ou menos isso do que o Juninho falou, concordo bastante com isso, da gente ter a maturidade suficiente para entender que tem certos tipos de coisas que não é do agrado de Deus e que nós não devemos fazer. Sim, e aí a gente já entra logo na questão do Salmo número 1, né? Aquele que não se detém no caminho dos pecadores e não senta na roda dos escarnecedores. O que fala a respeito disso? Influência. E aí, é justamente o que o Miguel pontuou, que é legal, falar, eu até gostei disso, né? Nós jovens, gostei muito disso. E você, família? O que pra você entende que vem nessa questão, principalmente na caminhada cristã, na vida cristã, a respeito de renúncia? Compartilha com a gente, vamos construir essa live juntos, porque a gente já está construindo uma ideia aqui, entendendo o seguinte, que alguns momentos na nossa vida nós precisamos de postura. A postura faz todo sentido, principalmente para o nosso testemunho. Fala, meu amigo Vitor. Achei muito interessante essa questão, né? E falar de negar a si mesmo. Você fala sobre o negar de verdade, sabe? Então você deixar de lado as suas vontades, os seus prazeres, aqueles momentos que para você é de liberdade, que vai te trazer alegria, paz, mas coisas momentâneas e coisas que o mundo adora, sabe? E quando você falou sobre postura, né, e renúncia, a gente já começa o dia assim, renunciando à nossa vontade, porque a gente já acorda querendo já escovar o dente, já pensa várias outras coisas, tem que me arrumar para deitar, porque eu acordo, eu já fico um pouco mais na cama, aí caramba, já tá na hora de me arrumar e tal, e aí às vezes a gente deixa de orar, de ter aquele momento de intimidade com Deus, sabe, que é algo que é importante tanto para nossa caminhada como para a nossa vida mesmo, sabe, diária com Deus. Porque quando a gente começa um dia ali, um bom dia Espírito Santo, é algo que vai te trazer paz durante o dia, entendeu? E momentos grandiosos. Faz toda a diferença, porque é o que você está falando, né? Na correria do dia a dia, é natural a gente ser empurrado
para não fazer justamente aquilo que nós temos que fazer como cristãos. Que é o quê? Realmente entender que o acordar é uma dádiva. E acordar sem retribuir essa dádiva em forma de agradecimento, em forma de um relacionamento com Deus logo pela manhã, é justamente aquilo que a correria do dia a dia proporciona. E a gente vê que a diferença que faz quando a gente chama Deus para o nosso dia e quando a gente sai sem Deus no nosso dia. Verdade. Já parou para pensar nisso? Sim. Que às vezes a gente acorda com Deus. É claro que todos os dias a gente acorda com Deus, né? Porque Ele é onipresente. Mas eu estou dizendo o seguinte, quando nós chamamos a presença dEle pra gente, a gente faz aquele nosso momento do devocional, eu particularmente faço de manhã, porque para mim dá uma facilidade maior, e eu vejo o meu dia, eu procuro sempre ali estar, a gente fala ruminando, né? Mas meditando naquele devocional, naquilo que Deus já está trabalhando no meu coração, facilita muito mais o meu dia do que quando, em alguns momentos, eu já tentei fazer dessa forma, adaptar pela correria, fazer à noite. E eu vi que à noite é muito difícil. Exato. Porque eu particularmente, tenho uma dificuldade imensa de guardar aquilo que à noite eu tento absorver, e aí no outro dia eu já esqueci tudo. Porque quando... Sono também, né? Exatamente, Cansaço, você relaxa, e aí naturalmente aquilo ali vai saindo conforme você vai dormindo, o seu psicológico não para, é claro, mas você já está construindo outras ideias, e aí de manhã, no outro dia, são outras obrigações, e você acabou esquecendo. E aí muito do que o Vitor falou, a gente acaba entulhando certas coisas, e ao invés de renunciar, a gente acaba negligenciando, que também é algo muito sério. Porque renunciar faz parte da nossa caminhada. Agora, negligenciar, não. Porque quando eu negligencio, eu estou dizendo o seguinte, eu estou escolhendo abrir mão daquilo que é importante para fazer aquilo que é menos importante. Mas fala, Lucas, fala comigo, meu amigo. Então, quando eu li essa passagem, de primeiro momento, logo que veio à minha cabeça foi que negar a si mesmo é você assumir uma responsabilidade. Como assim assumir uma responsabilidade? Como o Elias acabou de dizer, postura. Vamos lá, no meio, principalmente para nossa rapaziada, para todos nós, jovens, nós entendemos muito bem como a gente, por muitas das vezes, a gente, ao invés de querer fazer a vontade de Deus, a gente acaba fazendo a vontade do ser humano, vamos dizer assim, porque a gente acaba querendo agradar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não renuncia àquelas vontades por medo de muitas das vezes não ser aceito. Nossa, Nós sofremos muito com isso. A gente pensa assim, poxa, caramba, eu sou cristão, mas eu não consigo me posicionar diante dos meus amigos que não são cristãos por medo de não ser aceito no meio deles. Sendo que a gente acaba esquecendo, poxa, a gente quer ser aceito pelo ser humano, mas não ser aceito por Cristo. Eita, De que adianta a gente querer agradar o mundo se a gente não consegue agradar a Deus? Não vai valer de nada. A mesma coisa, você vai estar correndo em vão. A verdade é essa. Esse é o... Cara, quando eu vi e li isso, eu falei, cara, é uma responsabilidade. É uma prioridade que eu tenho que colocar minha vida com Deus, falando tipo assim, vamos lá, buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Ele tem que ser a nossa prioridade, negar a si mesmo, porque se Jesus negou a si mesmo, Jesus poderia muito bem ter feito o quê? A vontade dele. Na própria oração do Getsemane, se eu não me engano, ele fala, Deus, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo, Todavia, seja feita a tua vontade. seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Poxa, é a nossa que tem que ser em primeiro lugar? Não, é a de Deus. E o interessante, né, Lucas, que você falou na oração do Pai Nosso, é seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Sim. Então você vê que Jesus não renunciou só aqui na terra, mas também no céu. E aí, cara, como nós queremos ser parecidos com Jesus sem renunciar? Exato. Isso é muito sério. Isso a gente construindo essa ideia, a gente para pensar, é como se a gente entendesse o seguinte, nós estivéssemos fazendo algo que não é para nós, mas é para alguém que está acima de nós, que é para Jesus, no caso. A nossa intenção justamente é que, ao confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, agora nós somos adotados como filhos de Deus. É o que diz em João, né, no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 2, se não me engano, se eu não estiver enganado. E aí, é onde diz que nós fomos aceitos por isso. E aí o interessante é que, quando nós somos aceitos por Deus, nós, naturalmente, fomos aceitos no lugar de aqueles que renunciam. Meu Deus. Renunciar à sua natureza, renunciar à sua vontade, renunciar ao seu direito de fazer justiça. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco a respeito disso. Meu Deus. Renunciar ao seu direito de ter justamente aquilo que você acha que tem que ter,
mas para que o outro tenha e entenda que é o mais importante, isso é servir, cara. É renunciar o direito de ser servido para servir, renunciar o direito de ser o primeiro para ser o último. Meu Deus. Então, família, e você? Está disposto a essa vida de renúncia? Está disposto a abrir mão do seu conforto para viver um momento de escassez, como Paulo? Está disposto a viver o seu momento de abrir mão para receber algo maior? Está disposto a abrir mão do seu sonho para viver o sonho de Deus? E aí a gente fala um pouquinho aqui, né, compartilhando, antes de começar, a gente estava batendo um papo, né, para a gente falar, realmente compartilhando aqui, para acrescentar nas nossas vidas. E sabe o que é interessante? Nós servimos a um Deus que é o Deus que está disposto a frustrar os nossos sonhos. Isso é muito forte. Deus está disposto a frustrar os nossos sonhos para que o sonho dele prevaleça. E o sonho de Deus para nós é um sonho que faz todo sentido. E aí um exemplo clássico disso, né, é o nosso pastor João, que o sonho dele era ser o dono de academia. Se formou em educação física, mas hoje ele é o nosso pastor. E graças a Deus por isso. Porque ele é excelente nisso que ele faz. Eu falo porque caminho com ele diariamente e vejo justamente o zelo que ele faz, tudo que faz, a dedicação, o empenho, e não faz nada sem direcionamento. Às vezes eu fico até espantado, e para mim, caminhar do lado dele é como se para mim fosse algo que eu tenho que buscar mais, porque eu falo assim, não posso caminhar do lado dele fazendo só o que eu fazia, só o raso. Porque eu vejo ele orando, e naturalmente daqui a pouco chega a mensagem, ele, ó, Elias. E é assim, olha, Elias, é assim que a gente faz as coisas de Deus. A resposta aqui, ó. Então, família, Deus ele está disposto a fazer com que o nosso sonho perda sentido, para que o sonho dele ganhe um grande valor. Eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Queria deixar vocês falarem, eu falo bastante. E aí, em algum momento, Deus ele frustrou algum sonho, algum plano de vocês, mas que vocês entenderam que o plano de Deus veio e é bem melhor, que eu sei que sempre é, né? Mas aí, compartilha, vocês já tiveram essa experiência? Já aconteceu com vocês? Já. Já, Juninho? Na minha questão, eu sempre fui um garoto sonhador. Meu primeiro sonho era ser goleiro de futebol. Sempre me empenhava, sempre eu quero ficar no gol, vou agarrar, vou embora e tal. Mas aí Deus mostrou basquete, tá? Aí eu fui pro basquete, treinei, viajei e tal. Mas esse caminho do basquete foi me levando pro caminho onde que Deus não queria, onde que eu andasse, entende? E foi quando Deus falou claramente comigo que não era para mim continuar. Tipo, foi difícil aceitar e também, tipo assim, na minha mente aquele embate, tipo, será que tá vindo de mim mesmo ou será que tá vindo de Deus? Mas quando vem de Deus, a gente sente paz no nosso coração. Sim. Entendeu? E eu sentindo aquela paz, eu falei com a minha mãe no primeiro momento não entendeu, mas depois ela entendeu. E eu vi que vinha de Deus isso. Mas com essa renúncia que eu tive, foi bastante tempo sem entender o que fazer e aonde entrar na carreira de trabalho ou alguma coisa assim. Deus foi mostrando outras coisas, do qual eram maiores do que o basquete. Coisas que no momento eu não posso falar, né, claro, mas coisas maiores. Sempre vi essa questão como uma maquete que a gente apresenta a Deus, uma maquete simples. Sim. E quando Deus vai mostrar algo pra gente, ele mostra, olha aqui o que eu tenho pra você. Algo grande, algo gigante. Que tipo assim, a gente fica meio que acanhado e fica achando, pô, como é que eu vou conquistar isso? Mas a gente não entende que quem tá aí na frente é ele, quem vai abrir as portas é ele, quem vai fechar a porta é ele, entende? E é isso. Aleluia. Pessoal, só pra gente entender aqui, tá? Isso que o Juninho falou que não pode falar é algo que é uma surpresa, então fiquem tranquilos, tá? Mas esse é o Deus que nós servimos, família. É o Deus que nos proporciona a liberdade de escolha. Deus não é aquele ser que nos trata como uma marionete. Porque se fosse assim, ele não colocaria a árvore do bem e do mal no jardim. Ele é o Deus que nos permite, tá? Mas é o Deus que nos dá princípios. Então, o que o Juninho estava falando, compartilhando com a gente é muito importante, porque é o Deus que nos faz experimentar justamente aquilo que nós escolhemos fazer, entendendo que é o melhor para a gente. Mas Deus sabe que Ele e nele há sempre o melhor para nós. E eu louvo o nome do Senhor, né? Que o Juninho é um camarada que tem crescido muito com a gente. Eu lembro que quando eu comecei
a conhecer a tia dele, né? Que é Juninho, é meu sobrinho. E aí, eu conheci o Juninho bem pequeno, né? Quer dizer, o Juninho nunca foi pequeno. Mas tem sido uma crescente. Hoje o Juninho exerce uma liderança de crianças. E eu vejo que isso faz todo sentido, sabe? E é assim que Deus faz. Deus, ele nos proporciona momentos que nós possamos escolher a nossa trajetória. Até que chega um momento em que nós mesmos começamos a ter o entendimento e a maturidade para entender que não é a vontade de Deus. E quando nós entendemos isso, como ele falou, né? Quando nós entendemos isso, nós confiamos em Deus, esperamos o momento certo e naturalmente ele vai nos direcionando para a vontade dele. É como se nós olhássemos para um relógio. Nós não conseguimos adiantar o tempo e nem voltar no tempo. Naturalmente, tudo chega no seu lugar. Sim. É assim a vontade de Deus. Naturalmente, tudo chega no seu lugar. Mas fala, Miguel. Então, pegando aí o gancho do Juninho, né? Eu tinha um sonho de ser taxista. Minha mãe e meu pai sabem disso. Eu sempre, quando eu era pequeno, sempre fui pequeno. Eu tenho uma vivência muito grande e eu sempre fui pequeno. Mas era o meu sonho de ser taxista o tempo inteiro. Taxista, eu quero ser taxista. Mas sempre gostei de futebol. Meu sonho era ser jogador de futebol. Ainda tem um pouco disso dentro de mim, mas eu sei que é algo a ser trabalhado. E como o Juninho falou, muitas das vezes a vontade nossa não é a vontade de Deus. E já tive um bocado de sonhos, fiz basquete, fiz vôlei, fiz várias atividades tipo, físicas, né? E tenho muita vontade de fazer faculdade de educação física, fisioterapia. Legal. Então, assim, foi algo que o futebol que me mostrou muitas coisas da minha vida. Eu descobri muitas coisas da minha vida que eu não sabia. Eu realmente não entendia algumas coisas da minha vida, mas com o futebol fui aprendendo a lidar com a minha postura, a lidar com a paciência, a lidar com o amor com o próximo. E foi algo que, como o Elias falou, é muito difícil falarmos de que Deus ele pode destruir sonhos. Isso é muito forte, porque é o nosso sonho. E como a gente estava comentando aqui, eu até comentei, falar de sonho é uma parada sinistra, porque é o teu sonho. É como se falasse da sua mãe, do seu pai. Então, mesmo eu sabendo que o propósito de Deus não era aquilo para mim, meu pai sempre me apoiou, minha mãe o tempo todo me apoiando, mas eu senti que não era mais ali que meu coração estava. Senti que o meu coração ele já não era mais, não é isso aqui mais que eu quero. E eu comecei a tentar entender o que Deus queria para mim, pedir diversas confirmações. E até hoje eu peço, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu quero de mim, eu sei o que Deus quer de mim. Legal. Ele quer realmente que eu sirva a Ele com todo amor no meu ministério. Para quem não sabe, eu toco bateria, então eu sinto muito, muito prazer nisso e sinto que é o que Deus quer para mim, entende? E como o Juninho falou, me trouxe paz. Verdadeiramente eu senti muita paz no coração quando eu saí. E muitas pessoas chegou para mim e falou, mas tu parou, não era para ter parado. Mas só eu sei o porquê que eu parei. Uhum. É muito difícil, o Juninho lidou com viagens, é muito difícil você estar num ambiente que não é propício para o que você vive. Eu vivo isso aqui. Eu vivo um ambiente espiritual, um ambiente leve. Quando você tá em um ambiente totalmente diferente do que você vive, você fica perdido. Ainda mais eu, criado na igreja, não tem muito daquilo, vamos colocar assim, aquela maldade, sabe? Maldade mundana. Então, eu acho que é basicamente isso. Amém. E o legal, né, Miguel? Quando a gente fala de sonho, a gente está numa posição em que nós temos a liberdade de, em Deus, construir uma trajetória. Sim. Só que o detalhe é o seguinte, a frustração que vem de Deus é quando nós idolatramos algo ao ponto de nos apegarmos de tal maneira que a gente olha para aquilo e fala assim, sem isso daqui eu não vivo. E aí Deus nos coloca numa condição de confronto justamente por quê? Para que nós olhemos para aquela situação e falem assim, realmente será que você não vive sem aquilo ali? Então deixa eu tirar aquilo ali para você ver. Será que já aconteceu isso com você?
A gente não tá falando aqui. A gente não tá falando aqui de você abandonar o seu emprego. Por favor, não faça isso, hein? Não faça isso. Nós estamos falando o quê? É que no processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal, nós vamos passar por fases na nossa vida, onde nós vamos experimentar algumas coisas que vão acrescentar na nossa vida. Mas não significa que é o estágio final. É só uma parte de crescimento, onde Deus vai trabalhar nesse desenvolvimento até a gente chegar aonde Deus quer. E aí, é justamente aqui que entra essa situação onde Deus frustra as nossas expectativas e sonhos. É quando eu começo a olhar para aquilo ali e falo assim, o meu ponto final é aquilo. Depois que eu conquistar aquilo, eu conquistei tudo. E não é. Quando nós colocamos uma autoestima onde tem pouco valor. Quando nós colocamos uma construção humana como algo divino. Isso é muito sério. E aí Deus ele faz disso como se fosse justamente o alvo para nós olharmos para nós mesmos. Ei, cara, olha para você. Não é só isso daí que eu quero para você. Quem dera se eu tivesse apegado às coisas que ficaram para trás. Eu não estaria aqui, família. Não estaria aqui de verdade. Mas e você? Você já teve que se dobrar diante de Deus porque Ele te moldou através de algo que você achava que era extremamente importante? Compartilha aí com a gente, porque isso é bom demais. É nós olharmos para Deus e falarmos assim, Senhor, obrigado. Porque se o Senhor não tivesse tirado isso de mim, eu não estaria aqui hoje. Sim. E quantas coisas Ele não teve que tirar de mim para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, família. Mas vamos lá, compartilha com a gente aí, Vitor. Então, vocês estavam falando, né, de sonhos, crianças e tal, sonhos de crianças. E os meninos, né, eles têm esse costume de pensar em futebol. Então, assim, eu cresci com isso também. E eu tive a oportunidade de jogar futebol. Eu sempre gostei muito de atividades físicas. E eu falei, cara, eu me encontro aqui. Eu acho que é aqui que eu tô, entendeu? E aí passou esse tempo e eu fui entendendo que não era isso também. E eu falei, cara, o que vai ser de mim? Porque a gente cria uma expectativa do... Se eu não tenho uma profissão, não tenho uma profissão, eu não sou ninguém. Entendeu? A gente coloca isso em cima da gente através das redes sociais, que a gente vê muitas pessoas sendo pessoas que mostram um lado bom para você ver. E ali eu comecei amadurecendo, né? E quando eu cheguei ali aos 18 anos, eu falei, cara, eu tenho que ser militar. Eu tenho que ser militar e eu vou ser militar. Aí eu orava, eu falei, cara, eu tenho um porte físico bom, entendeu? Então, não é possível que eles não vão me rejeitar. E aí eu cheguei até a estudar para uma prova, onde não obtive sucesso, mas aí no processo ali de seleção, né, eu acabei ganhando a confirmação, né, de que eu não seria. Eu fui rejeitado. Eu falei, ué, como assim? Como assim você é rejeitado? Eu tenho um porte físico maneiro. Via outras pessoas passando, sabe? E eu falei, meu pai, agora o que vai ser de mim, entendeu? E a gente começa a pensar em algumas coisas que, tipo, cara, não vai ter solução pra mim. Eu acho que chegou o meu fim, eu não tenho nada por aqui, eu acho que eu não vou conseguir ir adiante. Deus é muito mais que isso, entendeu? Eu acho que às vezes a gente está focado em tanto em uma coisa que a gente não para e observa e tira a trava dos nossos olhos para observar algo além do que Deus quer para nós, entendeu? Acho que a nossa visão às vezes é muito limitada para algo que é muito mais limitado que Deus quer mostrar pra gente. Cara, isso é muito engraçado porque o que você compartilhando vem na minha cabeça é o seguinte, eu já tive muito essa percepção. A gente fica muito focado no micro e não consegue olhar o macro. Que a gente olha pro pequeno, mas a gente tá tão focado no pequeno que como se fosse o cavalo que fica na charrete, né? Ele fica com aquele negócio aqui, ó. Ele não consegue olhar o que tá à volta dele, cara. Ele não consegue enxergar o horizonte que tá ao redor dele. E Deus é justamente Ele quem tira essa trava, né? Esse impedimento dos nossos olhos que nos faz enxergar as probabilidades e justamente tudo que Deus tem proposto para nós. É assim. Quando nós escolhemos confiar em Deus, Ele frustra os nossos sonhos, sim. Mas Ele é o Deus que surpreende. Eu não canso de falar isso. Nós servimos a um Deus que surpreende, cara. Nós podemos olhar para nós e encontrar frustração. Não alcancei uma faculdade,
meu Deus, já tenho 80 anos, não alcancei a faculdade. A gente tem histórico de pessoas que com 80 e poucos anos já está concluindo a sua quarta faculdade. Sim. Família, deixa eu te falar uma coisa. O impedimento somos nós quem colocamos. Porque o nosso Deus, é Ele quem coloca no nosso coração o impulso para conquistar as coisas. E a própria palavra de Deus nos diz isso, que nós fomos feitos para governar. E esse governar não é governar de qualquer maneira. É para que o nome dele seja glorificado. Tudo que nós fazemos não é para glória nossa. O trabalho que nós exercemos, a profissão que vamos escolher, o cargo que vamos exercer, tudo isso, aonde Deus nos colocar, Ele não está colocando só um empregado. Ele está colocando um filho. E é isso que nós precisamos entender. É reconhecer que diante de todas as oportunidades que nos cercam, nós não estamos mais sendo selecionados diante do nosso currículo. Não é mais isso que conta. É diante daquilo que nós confessamos como aquilo que nós acreditamos. O nosso Deus, o nosso Senhor. E está chegando dias, e nós estamos vendo isso muito claro, em que nós vamos ser meio que forçados, meio não, né? Forçados justamente a colocar em prática tudo isso que nós acreditamos, como prática de vida, não só como uma utopia, né? Ah, eu sou cristão 007. Aonde eu cumpro algumas missões em segredo, porque ninguém pode saber que eu sou crente. Não é isso. É justamente renunciar essa colocação de crente 007 e viver uma vida de verdade. Mas fala, Lucas. Poxa, todo mundo falou de um sonho de criança e eu quero trazer algo que aconteceu comigo bem recentemente. Foi a época do quartel. Poxa, é uma história parecida com a que o Vitor puxou aqui agora, porém eu acabei conseguindo servir, mas ali dentro eu tava, como tu acabou de falar, era só ali. A cabeça totalmente ali no quartel. Na minha cabeça, aquilo dali, poxa, eu tenho aqui que pronto, mexe aí. Tô no meu lugar já. Ponto final. É, minha zona de conforto, tô tranquilo. Sendo que aí veio a época de engajamento, acabou que eu fui embora, fiz família, foi como a gente acabou de falar aqui. Tem momentos que, vamos lá, Deus vai destruir sonhos. E é aquilo, não pensa que vai ser fácil, vai ser muito doloroso. Porque a gente vem de um jeito pensando, caramba, eu tô fazendo tudo certo. Tô aqui caminhando, tô no caminho certinho, vamos lá, trazendo pra minha realidade, eu era um bom soldado, tranquilo, não gosto de dar muita alteração. Mas acabou que tem coisas na vida que mesmo a gente fazendo as coisas certas, a gente não é porque a gente faz tudo certo, quer dizer que... É a vontade de Deus. Exatamente, vai vir tudo certo pra você de volta. A vida não é uma reta. Nossa, caminho certinho, você faz isso, 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 chegando no teu destino certinho. Não é. Às vezes você vai ter um momento que você vai estar lá em cima, atualmente você vai estar bem lá embaixo, e é bem lá embaixo mesmo, e vai ter momentos que você vai estar nem lá, nem cá, mas a vida é assim. E eu demorei para entender isso naquele momento. Poxa, me quebrou de verdade. Era uma coisa que eu tava, realmente, fiquei, tipo assim, quando eu saí, já, ainda mais pra gente que já passou dos 18, já fica pensando, caramba, filho, já era. Poxa, todo mundo tá na faculdade, todo mundo já tá concursado, todo mundo já passou, e eu aqui ainda tô estagnado. Esse é o nosso pensamento. Porém, é aquilo, eu não posso querer, poxa, o mesmo caminho que Deus tem pro Vitor não é o mesmo caminho que Deus tem pra minha vida. A gente fica muito se comparando, se coloca muito nessa comparação de querer, não, poxa, fulano tá em tal lugar, e eu ainda tô aqui, mas quem te garante que aqui, vamos lá, jogador de futebol, por exemplo, a gente observa muito assim, caramba, riqueza, nossa, mas tem muita gente também que riqueza não é sinônimo de felicidade. É A gente verdade. começa a trazer um pouco pra nossa realidade, começa a entender, cara, realmente tem coisas que, se não fosse Deus tirando, se não fosse Deus ali do meu lado não, né? Porque a gente quer colocar muito Deus do nosso lado no sentido de, não, vou usar Deus aqui, esse amuleto. momento aqui. Um amuleto, tipo um gênio da lâmpada. Sim. Vou fazer uns desejos, depois Deus volta lá pro teu lugar. Não, Deus não quer ser apenas alguém que tá do teu lado. Deus quer andar na sua frente, Ele quer te guiar no caminho. A gente demora para entender isso. A gente acaba querendo falar, não, Deus, tá bom, seja feita a tua vontade, mas deixa eu fazer aqui do meu jeito rapidinho, que é mais rápido, é do jeito que tá na minha mão. Sendo que, cara, às vezes não é assim. Às vezes realmente Deus fala assim, vai lá, tenta do teu jeito. Vamos falar a realidade, quebra a cara, depois tu volta pra mim, eu ainda vou estar aqui pra te abraçar e fazer, vamos começar do meu jeito.
Até porque não dá pra construir nada novo com coisa velha. Eita. Não dá pra, vamos lá, pessoal que trabalha com obra aí, sabe como é que é? Não dá pra construir uma estrutura nova com entulho dentro. Tem que limpar primeiro. verdade. E esse processo de limpar não é fácil. Não é fácil. É doloroso. Exige, poxa, tem que quebrar, como a passagem que fala do vaso de barro e tal. Poxa, a gente vê que antes do olheiro fazer todo aquele preparo, ele amassa, ele faz todo um esquema ali para depois vir tomar forma. A Sim. nossa vida com Deus é exatamente dessa maneira. Até a gente realmente tomar forma com Deus, a gente passa por um processo doído, muito complicado, mas vale a pena. É com Deus. É verdade. E mais legal, né, Lucas, que você compartilhou, é que quando você coloca a questão de Deus, que a nossa vida realmente, né, é uma vida onde a gente tem altos e baixos. É como se fosse uma montanha-russa, né? A gente não espera o looping que vai vir. A gente está num momento com Deus, numa caminhada muito boa, mas de repente um diagnóstico chega e muda toda a situação. De repente, uma fala entristece o nosso coração. De repente, alguém que está muito próximo dá uma fala que realmente deixa o nosso coração triste. Mas sabe, e aí você colocou, né? A gente às vezes está lá em cima, embaixo, mas isso não significa que estando em cima ou estando embaixo, existe a ausência de Deus. Em cima, a presença de Deus é constante. Embaixo, é constante também. Independente do lugar em que nós estivermos, a presença dele é imutável. Porque ele não muda. Nós é que temos uma variação de humor. Porque somos humanos, somos limitados. Nós hoje queremos uma coisa e amanhã queremos outra. Imagina se Deus mudasse de acordo com o nosso humor. Meu Deus, nós é que seríamos deuses, né? Deus seria, como você falou, o gênio da lâmpada. Senhor, hoje eu quero um clima sol. Sol. Senhor, hoje eu quero chuva. Chuva. Senhor, hoje eu quero neve. Neve. Não é assim que funciona. Deus, ele tem o domínio das coisas. E é isso que ele quer que nós entendamos. Renunciar é justamente isso. É abrir mão de mim, cara. Da minha vida. Para que ele viva em mim. O Elias que vocês estão vendo aqui, o Juninho, Miguel, Lucas, Vitor, não somos nós, mas é o próprio Deus. O propósito dele é esse, é que nós nos tornemos um com ele. Para que onde nós estivermos, ele também esteja. E aí a gente entra naquela condição, né? É um jogador de futebol, filho de Deus. É um baterista, filho de Deus. Um guitarrista, filho de Deus. Um multimídia, filho de Deus. É onde nós estivermos, multiplicando a vontade e o querer de Deus. Mas tá muito bom essa conversa, cara. E sabe o que é interessante? Nesse texto aqui, o que me chamou bastante atenção é que, logo no início, 5 coisas me chamaram bastante atenção, tá? Primeiro, a gente particionasse esse texto, eu tipifiquei 5 coisas aqui que eu vi, tá? Primeira delas, Jesus dizia a todos. Ou seja, Jesus não foi seletivo na fala dele só para os discípulos. É para todo mundo. Não está condicionado a um grupo de pessoas. Se alguém quiser acompanhar-me, tem uma condição. Não dá para acompanhar Jesus de qualquer maneira. Se a gente acha que a nossa caminhada vai ser de qualquer jeito, estamos enganados. Não vai. 3, negue-se a si mesmo. É aí que entra a chave. Não dá para caminhar de qualquer maneira. Por isso que a gente olha aí fora, né? A gente vê as pessoas com a faixa lá, 100% Jesus. Jesus é meu rei. Camisa, né? Que a galera compra, que às vezes não é nem cristão, cara. Só comprou porque achou maneiro. Fé. Bom, primeiro que aquilo ali é só a palavra, não é nem fé. Porque a fé é coisa que a gente não vê. Já cai por terra, a estampa da camisa já perde sentido. Mas é justamente isso, a gente entender que não é uma camisa, não é um slogan. É uma vida. 4, tome diariamente a sua cruz. Isso é muito sério, cara. A cruz não é o teu marido, não é a tua esposa. E nem aquele filho que tá dando problema, nem o chefe do trabalho. Pô, meu chefe é minha cruz. Não é. O meu filho se tornou minha cruz. Porque ele não é. A sua cruz é aquilo que te dá sentido para morrer. O que levou Jesus à morte? Cruz. É o que te dá sentido na sua morte. Isso é sua cruz. O que te faz negar a si mesmo e morrer. Isso é sua cruz. Não é o seu companheiro. Não é a sua família. Não é o seu emprego. Não é isso. Não são coisas, tá bom? Tira o olho das coisas. E o 5 é siga-me. Aí sim. Depois que você cumprir essas ordenanças, aí fica fácil de seguir Jesus, não fica?
Fica fácil nada. Fica. Fica o entendimento. Mas a proposta é muito alta. Mas é fácil, gente. A gente brincou aqui. Fica fácil sim. A palavra de Deus nos diz que a proposta é que com Deus é jugo suave e fardo leve. Isso fica muito fácil. Só fica difícil quando eu quero olhar para a caminhada do Juninho e falar assim, guitarrista, né? Então eu tenho que tocar guitarra. Eu tenho que tocar guitarra, cara. Se eu não tocar guitarra, eu não vou me dar bem na vida. Se eu não tocar bateria, cara, eu não vou ser ninguém na vida. Eu tenho que tocar bateria. Se eu não estiver lá no multimídia, cara, eu não vou me dar bem na vida. Se eu não estiver estudando, se eu não estiver no teatro, se eu não estiver exercendo nada, eu não vou me dar bem na vida. Eu tenho que... E aí a gente começa a olhar para as circunstâncias à nossa volta e a gente acaba se tornando pessoas infelizes, não realizadas e, principalmente, a gente perde a oportunidade de ser aquela pessoa que tem o privilégio de ter o amor de Deus derramado sobre a nossa vida. Isso é muito sério. Então, se torna fácil quando eu renuncio justamente a mim mesmo. E fica facinho demais, cara. Agora, quando eu quero escolher olhar pro Miguel, olhar pro Juninho, vai ficar difícil a beça, cara. Meu Deus. Ah, bom. A gente tá falando de renúncia, mas na Bíblia aqui, eu tenho um personagem, cara, que quando fala de renúncia, ele fala muito ao meu coração. Eu tenho certeza que vocês têm algum personagem, né? Sim. Claro. Eu queria que vocês compartilhassem aí. Vamos começar aqui pelo Lucas, né? Fala, Lucas. Começar por lá, começar por lá. Pegou de surpresa. Fala, Lucas. O personagem aí que você entende, eu sei que te fala a respeito de renúncia, cara. Então, quando se trata de um personagem assim bíblico, o primeiro que me veio à mente foi Eliseu. Porque Eliseu recebeu uma missão na qual eu me coloco no lugar dele. Poxa, eu tô aqui criando meu gado, fazendo meu pasto lá e tal. Aí chega um momento do nada e vem uma proposta de Deus, sabe, na vida dele. A gente pensa assim, poxa, primeira coisa, né? Logo eu tô preparado para viver isso? A gente começa a se questionar, a gente começa a olhar para nossa capacidade. Mas é que tá, não é pelo que nós fazemos. A gente começa a entender que não é algo, se for depender da minha carne, se for depender de mim, poxa. Mas começa a entender que é algo, quando vem de Deus, vale a pena. E eu olho para ele e começo a olhar, comparando com o outro, né? Principalmente com um jovem rico que teve uma oportunidade também, sabe, de seguir a Jesus. Mas ele acabou olhando para si. Ele acabou olhando para a sua própria riqueza, colocando ela como prioridade. Eliseu não. Eliseu estava lá, abandonou seu gado, abandonou sua família, abandonou tudo aquilo que, de certa forma, nos prende no mundo de hoje em dia. Porque hoje em dia nós temos diversas desculpas para não seguir a Jesus. Eu vou falar por mim, tá? Eu, pessoalmente, coloco muito o meu trabalho. Sempre quando eu falo assim, poxa, é o trabalho que me atrapalha. É o trabalho que isso. Mas eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu tenho que me sustentar. Como a gente, mais uma vez dizendo, por favor, não largue seu emprego, não saia do seu trabalho, tá? Só que, tipo assim, a gente fala assim, poxa, vamos lá. Eu deixo de trabalhar quando eu tô cansado? Eu só trabalho quando eu tô bem? Quando eu tô com a vontade lá em cima, eu acordo com muita vontade de trabalhar? Porque qualquer desculpa pra ir pra igreja já serve. Verdade. Poxa, eu tô cansado. Poxa, hoje eu não tô com tempo. Poxa, eu tô com fome. Falo por muito que é algo que acontece comigo. Eu sou um cara que dá muita desculpa. Eu sou uma pessoa que olha pra mim e fala assim, caramba, cara, eu mereço um descanso, vou pra casa. Totalmente equivocado. Aí eu começo a me pegar falando, caramba, por que será que certas coisas não acontecem na minha vida? Nossa, será que, poxa, vê que Deus está em silêncio. Aí minha Bíblia é fechada. Tem certeza que é Deus que está em silêncio? Tem certeza que é Deus que está deixando de trabalhar? Ou será que é nós que não estamos assumindo uma posição? Fazer como Eliseu. Cara, quer saber? Resolveu o que tinha para resolver, falou com a família, resolveu a questão dele lá com a fazenda e tal, tudo que ele tinha, mas seguiu o propósito dele. E muitas vezes a gente fica se encaixando com diversas desculpas, sendo que, cara, segue, vai, não fica imaginando o porquê, como. Cara, se é Deus que falou, só vai. Exatamente. E o interessante, né, Lucas, é que a gente encontra em Deus uma fonte inesgotável de acesso, presença e vida transformada. E, cara, você falou uma coisa interessante, é que a gente se torna negligente no que a gente faz, principalmente com relação ao nosso devocional, né? A gente tem ali poxa, de manhã eu acordo, vou lá fazer meu devocional, mas, às vezes é o que tu falou, eu fico
concorrendo com esse momento. Falo, não, peraí, eu mereço um descanso, vou dormir um pouquinho mais. Modo soneca. Mas, na verdade, Deus, ele nos chama. É o mesmo Deus que exerce sobre nós a soberania, é o Deus que nos coloca numa condição de falar assim, isso aqui é importante. Quando a gente acorda, a gente poderia muito bem morrer dormindo. Mas olha a graça que a gente recebe de acordar e não ter morrido, cara. Porque enquanto a gente está dormindo, os nossos órgãos não param de funcionar. Nosso coração continua batendo, a gente continua respirando. Então, a gente vê que essa questão do Big Bang ficou um pouquinho ultrapassada, né? Mas isso que o Lucas falou é muito sério, porque nós precisamos entender que quando parte do princípio onde Eliseu olhou a proposta e olhou aquilo que ele fazia, ele escolheu o quê? Aquilo que era mais importante para ele. E aquilo que ele fazia perdeu todo o valor. Porque quando nós colocamos Deus no lugar em que ele realmente precisa estar na nossa vida, tudo aquilo que é menos valoroso perde todo sentido. A gente acaba escolhendo a melhor parte. Fala, meu mano. Vamos lá. Escolhi um personagem aqui, o José. Né? José teve oportunidades assim grandes, e uma delas foi quando ele foi vendido, abandonado pelos seus familiares, né, pelos seus irmãos, e creio que foi um propósito de Deus na vida dele, ali fez parte do processo dele com Deus, e aí teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, de possivelmente matá-los, entendeu? Sim. De fazer atrocidades com eles, e não. Ele não fez, sabe? Isso foi uma parte do negue-se, assim mesmo, as tuas vontades, sabe? E outra parte muito interessante também foi quando ele servia lá na casa de Potifar, né? E a mulher dele, de Potifar, deu em cima dele, ele fez o que? Fugiu. Né? E isso me faz entender que tem coisas que a gente não vai conseguir lutar, a gente vai ter que, Na força do braço, fugir, né? fugir, entendeu? Verdade. E coisas importantes assim que me fazem... Cara, sabe o que eu acho bacana nisso, ô Vitor? É que nessa narrativa de José, são duas coisas que são muito bem pontuadas. É o direito de exercer justiça e o direito de exercer a vontade da carne. Verdade. Então, cara, você para pensar nos dias de hoje, o que o mundo nos propõe é justamente isso. É olho por olho, dente por dente, meu irmão. Isso aí. Pisou no meu pé, eu vou pisar no pescoço. É dessa forma. E aí, a gente vê José, um camarada tão novo. E o mais legal, né, cara, é que a narrativa de José diz o seguinte, quando ele se revela para os irmãos, ele fala o seguinte, Deus me mandou antes de vocês, cara. É como se ele estivesse dizendo, a culpa não foi de vocês, mas era propósito de Deus. Então, cara, assim, olha para isso, cara. Então, é quando José dizendo pra gente, ei, tudo que você viveu, não coloca a culpa nos outros não, cara. Nem nas condições, nem nas circunstâncias. Porque tudo isso que aconteceu era Deus te levando para um lugar onde Ele quer que você chegue. Então para de lutar contra Deus, tá bom? Vai falar, Jurinho. Então, o personagem bíblico que chama bastante a minha atenção é Salomão. Porque em meio a tantas escolhas, Deus pediu para ele escolhesse algo e ele poderia ter escolhido tantas riquezas, tantas coisas, ele escolheu a sabedoria. E com essa sabedoria trouxe a disciplina, trouxe o discernimento de diversas coisas. E também trouxe a riqueza, entende? Mas também não é importante, porque a sabedoria é mais valiosa do que o rubis e qualquer coisa, entende? E também tem a sobre Abraão. Abraão, quando Deus fala para ele sair de sua tenda, de sua parentela, ele renunciou aos seus familiares, tudo que ele tinha naquela terra, para ele seguir os caminhos de Deus. Para sair nessa parte aqui, siga-me. Ele foi, seguiu as vontades de Deus e chegou até essa terra. Cara, isso é muito legal. Só que, voltando aqui, né, a gente precisa pontuar. São exemplos para nós. Hoje, Deus não, por favor, Deus não manda ninguém abandonar a família. A gente tem que falar isso, né? Porque senão a galera vai acabar achando, não, Deus tá falando comigo agora, eu vou abandonar minha casa, tá numa tribulação danada. Não é isso, por favor, não faça isso, tá? Essa é a família que Deus te deu. E é uma bênção. Eu creio nisso e profetizo em nome de Jesus. O que nós estamos pontuando aqui é justamente a grande importância de onde vem o nosso primeiro amor. Em quem está sendo colocado aquilo que é mais importante. Se é justamente nas pessoas ou se é na fazer a vontade de Deus. Né? E o mais interessante também é que o Vitor tinha compartilhado com a gente aqui anteriormente o versículo 59, quando diz o seguinte,
A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Vitor compartilhou isso com a gente, né? Sabe o que é interessante? É que Jesus, quando a nossa caminhada está com Cristo, a intenção de Jesus, quando fala de negar a si mesmo, é de justamente fazer com que a gente perca o sentido daquilo que está nos prendendo. Ou seja, nós não precisamos nos apegar aos sentimentos. É renunciar o apego aos sentimentos. E nos apegarmos justamente àquele que faz com que a nossa vida tenha sentido, tenha propósito e principalmente nos faça avançar na vontade dele. Fala, Miguelzinho. É muito interessante, né? O personagem que eu gosto bastante, que mexe muito comigo, é Jó. Porque ele tinha tudo vamos colocar assim para os dias de hoje, tudo que qualquer um nos dias de hoje queria. Riquezas, tinha tudo. Mas ele simplesmente aceitou a vontade de Deus, que era que o diabo pudesse fazer tudo com ele, mas que não pudesse tirar a vida dele. Sim. E ele, querendo ou não, calma, eu vou respirar, eu vou perder tudo, todo mundo me chamando de louco, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o meu maior foco aqui na Terra é levar a palavra de Deus e viver verdadeiramente o que Deus tem pra mim. É confiar, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é Jó, cara, porque qualquer um, eu quero ser rico, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e o cara simplesmente tinha tudo. E ele podia de alguma forma reclamar o tempo todo com Deus. Pô, Deus, tu me tirou isso, me tirou aquilo, mas em todo o tempo ele estava ali confiando em Deus, sabendo que era Deus que estava no controle, sabendo que Deus estava tomando conta da vida dele e que lá na frente ele ia ter a vitória. E querendo ou não, é uma coisa que nós, seres humanos, passamos, que Deus tirou isso de mim, eu vou simplesmente jogar a responsabilidade toda para Deus. Pô, Deus, tu é isso, Deus, tu é aquilo, mas simplesmente não sabemos o propósito que Deus tem pra gente, entende? E isso é muito forte, porque, querendo ou não, a gente acaba falando que, eu entendo as promessas de Deus pra minha vida, as propostas que Deus tem pra mim, eu entendo o sonho de Deus pra mim, mas a gente não entende. Porque se a gente realmente entendesse, nós íamos obedecer à vontade dele. Sim. E íamos focar no que ele tem pra nós, e em nenhum momento íamos reclamar da vontade dele e ia negar a nós mesmos, as nossas vontades. Acho que é isso. Isso É muito interessante, forte. é muito interessante essa frase, essa palavra, né, essa posição, porque, cara, quando o Jó tinha tudo, tinha muitos amigos por perto, tinha muitas pessoas por perto, e o Evangelho, ele vai te trazer isso. Entendeu? Em momentos de dificuldade, você vai ter que se apartar, porque eles vão se apartar de você, entendeu? E você vai continuar e não se apartar junto com eles, entendeu? Então isso é muito interessante, cara. E é tipo assim, é o processo, né? Sim. Tipo assim, na nossa vida cristã, a gente vai passar por processos. Mas isso não significa que Deus não vai estar presente. Ele vai estar presente e em alguns momentos é Ele mesmo que está nos fazendo passar por esse processo. Lembra no deserto? O povo todo no deserto, cara. E qual era o propósito do deserto? Chegar à terra prometida. Mas antes de chegar na Terra Prometida, tinha que passar no deserto. Pelo deserto. O povo tinha... Qual era o propósito do deserto, cara? Era conhecer o Deus que eles estavam servindo. Confiar. Confiar, cara. E aí, a gente às vezes fica dando voltas e cabeçadas na vida porque a gente não está entendendo o processo de Deus. O que Deus está para onde Deus está nos levando? Vida eterna. E o que a gente faz? Negligencia isso. Falta obediência, né? E aí, cara, eu tava lendo hoje um post, né, de um camarada que postou um status, né? E aí era o seguinte, 10 coisas, né? Não sei se eu vou lembrar tudo, mas ele diz o seguinte: a vida eterna é de graça. O Espírito Santo é de graça. O ar que a gente respira é de graça. O céu, a eternidade é de graça, cara. Jesus, a presença dele e o perdão dele é de graça. Cara, agora, cigarro é pago, o álcool é pago, boate é paga, a prostituição é paga e você ceder aos desejos da carne, às drogas, é pago também. Então, cara, se você para pra pensar, o céu é de graça e o inferno é pago. E qual que a gente escolhe às vezes, cara? Pagar. Cara, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. E esse é aí que a gente entra na renúncia. Porque a gente sabe tudo aquilo que a gente já tem que fazer.
E a intenção nossa é justamente apontar detalhes da nossa vida que precisam entrar à luz de Deus para que essa verdade se torne uma prática. Porque falar aqui, a gente está construindo uma ideia. Mas a partir daqui, quando nós sairmos daqui, quando essa câmera se desligar, nós vamos ter a oportunidade de praticar tudo aquilo que estamos falando. E aí é que realmente Deus vai manifestar em nós tudo aquilo que Ele quer exercer em nós. E o personagem, você achou que eu não ia falar meu personagem? O Lucas já estava quase dando uma cola no meu personagem, cara. Eu falei, vai falar meu personagem? Não. Então, o personagem que muito me chama a atenção são vários, né? Mas o que chama muito a minha atenção é o jovem rico, cara. Por que o jovem rico? Porque ele é a figura que Jesus olha para ele e ama o cara. Jesus o amou e disse: vende tudo, dá aos pobres e me segue. O que ele faz? Tendo muitas riquezas, entristeceu, foi embora, cara. Porque tinha muitas riquezas. No meu entendimento, o que esse cara estava dizendo? Pô, eu achei que porque eu era bom, eu podia seguir Jesus. Mas eu estava com o meu plano B guardado. O plano B dele, ó. Se desse errado a vida com Jesus, ele voltava pro dinheiro. Mas a proposta de Jesus não era essa, cara. Era o quê? Abandona todos os seus planos e seus projetos que você tem para viver comigo. E vem que deixa eu te surpreender. É justamente isso que Jesus tem proposto para nós. Ei, deixa de lado aquilo que você acha que eu vou fazer e confie em mim, porque eu sei o que eu vou fazer. Jesus diz isso para nós. E a nós entendermos que, diante da verdade do Evangelho, nós não conseguimos acrescentar nada. Nós só somos chamados para quê? Renunciar à nossa natureza para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é muito, Elias, interessante que você falou do plano B. Muitas das vezes nós servimos a Deus e temos sempre um plano B. Como ele fez. Pô, eu vou seguir a Deus, mas se caso não der certo, eu vou ter o meu plano B. É verdade. Mas esquecemos que nós não temos que ter nem plano B, nem plano C, nem plano D. Nosso plano A tem que ser o plano A, que é o plano A de Deus. Plano perfeito. É isso aí. Isso aí. Então, isso é muito interessante porque muitas das vezes nós mesmos colocamos Deus como o plano B. Sabe, eu costumo falar que muitas das vezes eu pego o controle da mão de Deus e, não, Deus, deixa eu jogar um pouquinho esse jogo aqui, deixa eu controlar a minha vida. Sabe, e acabo jogando ele para plano B. Essa fase que eu sei passar. Isso aí. Pô, essa aqui eu consigo vencer esse gigante aqui, mas acaba, como o Lucas falou, Deus acaba deixando a gente quebrar a cara. E entra muito no que eu dei uma estudada aqui, na questão da obediência. Jesus, ele deu o Éden todo para Adão e Eva e falou, vocês só não podem comer desse aqui. Mas a vontade de nós mesmos fez com que Adão e Eva pecassem e se esconderam. É sempre assim. Nós, seres humanos, erramos e, poxa, agora eu tô com receio de chegar em Deus. Eu errei. Cara, vamos errar, obviamente, mas não podemos cair sempre nos mesmos erros, porque a gente tem essa tendência de errar uma vez em uma coisa, pedir perdão para Deus, Deus vai me perdoar. Estimação, né? Isso aí. Então, cara, é muito interessante a gente não colocar Deus como um plano B. É sempre bom a gente deixar bem claro que Deus ele é o nosso plano A e o plano A que vai dar certo. Não o plano B que é um plano B se caso o plano de Deus der certo. Cara, isso é muito forte. O plano de Deus não vai dar certo. Como o plano de Deus não vai dar certo? É a dúvida que gera no nosso coração, né? Entende? Então isso é muito interessante, isso é muito bom. Isso é muito bom porque o nosso si mesmo, ele já fala si mesmo. Caraca, é a gente mesmo que tem essa vontade, mas é como o Julinho falou da maquete. Muitas vezes a gente não quer nem entregar uma maquete, a gente quer entregar simplesmente uma folha de caderno para Deus. Pô, Deus, eu tenho essa folha de caderno aqui para te dar. Uma folha de caderno com aqueles fiapinhos, sabe? Que tu entrega para professora, aqui, é isso aqui. Mas não é isso que Deus quer pra gente. Não é isso que nós devemos entregar para Deus. Nós temos que entregar o louvor perfeito, a adoração perfeita, a nossa vontade, o nosso joelho, o nosso secreto perfeito. Entende? Então eu acho que entra muito nessa questão da obediência também, o negar a si mesmo. Sim, com certeza. Sabe o que é legal? É que a gente falando a respeito de plano A e plano B, né?
Cara, se você parar pra ver no início, no Éden, cara, a gente viu o plano de Deus e o plano B do homem. Sim. Desobedeceu, comeu do fruto e foi se vestir de coisa que, gente, o cara foi criar roupa de árvore, cara. E aí Deus olha pra aquilo e ele fala, o que vocês estão fazendo, cara? Quem falou que vocês estavam nu? E aí Deus olha para aquilo ali, e no versículo 21, diz assim, ó, o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. E aí Deus fala o seguinte, cara, eu vou ensinar vocês agora a resolverem a situação, mas eu vou resolver para vocês primeiro. Ali, Deus já demonstrando que por conta daquela desobediência, Deus iria sacrificar algo para que cobrisse o erro deles. É justamente isso. O plano de Deus era justamente o quê? Que o homem não desobedecesse. Mas já que o homem desobedeceu, Deus manteve o plano dele. Só que agora Deus tem a sua estratégia. Quer fazer o quê? Que o plano dele não perca o sentido. Quer fazer com que o homem more sempre com Deus. Fala É aí. bastante interessante essa parte lá do Éden, porque quando a Eva, né, oferece lá o fruto, depois que eles comem do fruto, Adão tenta culpar, meio que culpar a Deus, falando... A mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Entende? Às vezes quando algo dá errado assim, aí já pega logo... Poxa, Deus frustrou logo esse sonho que eu queria demais isso daqui, cara. Ou então, se a gente consegue alguma coisa e dá errado, a gente fala assim, pô, por que Deus deixou eu acontecer isso aqui? Isso aí. Isso aí. Não, e um detalhe também, a gente olha e observa, principalmente nessa passagem. Cara, como o Miguel acabou de falar, o plano, beleza, o plano de Deus, mas isso não significa que vai ter momentos que vai ser tudo fácil, vai ser tudo mil maravilhas. Não, Cada um pelo faz sua contrário. parte. Exatamente. É aquilo, a gente não deve correr de Deus. Porque aquele momento deles lá foi o que eles fizeram o quê? Eles fugiram de Deus. Sendo que, porque a culpa invadiu o coração deles, começaram a deixar aquilo dominar. Poxa, Deus vai nos matar agora. Desobedeceu uma ordem dessa que era para eles terem corrido para Deus e não dele. E, poxa, o maior erro deles ali não foi foi como o Juninho acabou de falar. Não foi porque eles só comeram o fruto, desobedeceram, mas porque eles quiseram o quê? Delegar a culpa deles. Por que ele não falou assim? Bateu no peito e falou, ó, foi erro meu. Foi culpa minha. Eu errei. Mas não, o ser humano... E até hoje é assim. A gente vê isso até os dias atuais. Nós somos assim. Até hoje a gente fala assim, não, mas eu só errei, eu só caí porque tal coisa aconteceu. Porque eu vi tal coisa no telefone. Porque tal pessoa da igreja falou alguma coisa que eu não gostei, eu fui lá. Aí você perdeu. Eu achei que estavam falando de mim, Sim. mas Exatamente. Então a a gente gente pensa começa a inventar coisa. exatamente, cara, as desculpas são muitas. Mas Deus só fala assim, cara, eu só queria o simples de vocês. Por que você não assumiu a culpa? É muito mais fácil assumir a culpa e falar assim, quer saber, eu errei mesmo. Foi culpa minha, daqui pra frente agora eu quero consertar isso. Ao invés de delegar ou culpar outra pessoa. Já sabe? entra na questão de reconhecer. Reconhecer que sem Deus eu nada sou, reconhecer que eu vou errar, mas que em Deus eu posso melhorar, que em Deus eu posso consertar. E isso é outra coisa boa também, né, cara? Porque o que a gente tá falando aqui é justamente o quê? É renunciar ao direito de se defender. Sim. Se você tá errado, não queira se defender. Muito pelo contrário, queira justamente resolver a situação. A gente olha para esse erro de Adão aqui, onde a gente vê que é o seguinte, cara. Se Adão confessa, não, Deus, realmente, eu errei, eu não tinha que ter feito isso. Eu tenho certeza, cara, que Deus ia exercer misericórdia aqui. Eu tenho certeza que Deus iria... Mas a gente sabe que a gente é humano tentando entender a mente de Deus, né? Sim. Mas Deus, ele sabe de tudo, cara. Deus não criou as coisas assim do nada. Tudo isso já foi pensado. Nós sabemos que o nosso Deus está com todas as coisas no controle de tudo, gente. Então, ainda que a gente tente construir alguma coisa, nós sabemos que a gente vai chegar sempre na superfície. A gente nunca vai conseguir chegar tão profundo. Porque Deus é aquele que nos dá justamente a medida que nós podemos suportar. E isso é que é o mais interessante. Mas bom, nós infelizmente, poxa, Já? estamos chegando no nosso finalmente. Eu queria aqui deixar para minha galera uma oportunidade para você dar a sua fala final para a galera. E aí queria que o Vitão. Bom, eu já vim até preparado. O que me chamou a atenção, né, foi desse versículo, já diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E, cara, um versículo que eu separei aqui, Gálatas 2:20, é que você meio que já entendeu isso. Entendeu? De se negar a si mesmo e viver a vontade de Deus. E já diz assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo.
Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou e se entregou a si mesmo por mim. Cara, Caraca, muito interessante. meu Deus. Isso é forte. Entendeu? Muito forte. Isso é bom porque, tipo assim, a gente entende o sentido de, cara, eu já tô carregando a cruz que tá justamente me fazendo morrer. Eu já estou crucificado Sim. nela. Então, cara, agora, o que eu faço hoje, não eu faço porque o Elias está fazendo. É Cristo vivendo em mim, fazendo através do Elias. Fala, Lucas. E bom, sobre isso de negar a si mesmo, nós temos que ter essa noção de que negar a si mesmo é... Vamos lá, vou pegar o exemplo de Jesus. Se ele pensasse somente, não, eu vou negar a mim, porque eu quero ser a minha melhor versão. Não, não é só sobre isso. A questão de negar a si mesmo não é o que você faz sobre a sua própria vida, é o que você faz para as outras pessoas. Porque, vamos lá, Jesus tomou a sua cruz, não porque ele que estava com o pecado, não era ele que estava errado na história, mas porque ele tomou a cruz dele no nosso lugar. Ou seja, não é sobre o que eu faço por mim, porque se eu pensar só em mim, eu vou ser egoísta. Eu não sou um motivo suficiente para... Vamos lá, eu começo hoje. Hoje eu vou viver uma vida com Deus, daqui para frente, incrível, sensacional. Se for pela minha motivação, cara, no primeiro dia eu já vou estar caindo de novo. Não é sobre o que eu faço ou o que eu posso fazer. É sobre o que Deus é capaz de fazer através da nossa vida. Então não viva somente pensando, não, eu quero ser a minha melhor versão, eu quero ser o melhor de mim. Não. Viva pensando o que você pode fazer de melhor para os seus irmãos. É conectado verdade. com o que está ao nosso lado. É uma responsabilidade mesmo, uma prioridade. Nós temos que priorizar a nossa vida com Deus. É algo que a gente pensa assim, poxa, quer dizer então que eu tenho que abdicar de tudo aquilo que eu sonho. Calma, não. Mas a gente pensa que, tipo assim, não, é do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Não, não vai ser do seu jeito mais. Eu sei que não é o que você queria escutar, mas infelizmente é o que acontece na nossa vida como cristão. A gente vai acontecer coisas na nossa vida que não estão programadas, mas que é propósito de Deus, sabe? Então, viva sabendo que a vida com Deus é realmente renúncia e negar a si, tá? Aleluia, que isso, cara? O cara fala bonito a beça. Mas é justamente desse ponto. Nós entendermos que chegou o momento da gente olhar pro próximo. E quem é o próximo? É aquele cara que tá depois de mim, do meu lado, no ônibus, no caixa, no hospital. E Deus, ele tá contando com a gente. Quais são as experiências que Deus já falou no seu coração? Aquilo que ele já plantou em você e que você ainda não compartilhou, ainda não colocou justamente à disposição de Deus a sua vida em serviço? É disso que o mundo precisa. É de reconhecer a figura de Deus através de você. Eles não vão ver Deus. Eles vão ver você. O tempo todo vão ver você. E aí, o que você está fazendo? Como você está fazendo? Aonde você está fazendo? E o texto que o Vitor leu justamente fala disso. Nós já não vivemos mais nós. Cristo vive em nós. E nós estamos o quê? Cheio de Deus ou cheio de si mesmo? É isso aí. Se eu estiver cheio de mim, as pessoas nunca vão ver. Agora, se eu estiver cheio de Deus, aí sim, as pessoas vão inundar de ver a presença de Deus. Julinho, fala com a gente. Tipo, na palavra que a gente leu, fala sobre carregar a cruz diariamente, né? E o versículo de Provérbios que chama bastante minha atenção é Provérbios 1:32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Essa questão do ser inconstante quando você começa a ler uma palavra, começa a ver alguma pregação, ou vem para a igreja só para exercer ali o seu ministério ali, e depois na hora da pregação, que é a parte mais importante ali, a gente não presta atenção. Ou fica lá embaixo, lá no bebedouro, só fazendo essas coisas e não sobe, entende? Essa inconstância que pode nos matar, entende? E essa falsa confiança, essa falsa segurança que a gente tem na nossa própria certeza, assim, poxa, eu tô bem com Deus, tô vindo para a igreja, tô exercendo meu ministério, tô servindo com excelência, achando que tá servindo com excelência, mas não consegue nem cumprir com o horário, entende? E isso que acaba pegando a gente, essa falsa segurança na nossa própria certeza, na nosso próprio eu, entende? Sim. Cara, isso é muito forte, hein, cara. Porque justamente aponta justamente o ponto aonde nós estamos sendo equivocados no servir. Deus, ele quer o quê? Que nós sejamos intencionais. Ou você quer, ou você não quer. Não cabe meio termo.
Fala, Miguelzinho. Eu acho que é dessa questão também que eu falei alguns minutos atrás, que é da questão da obediência, que é o que eu mais me enquadro. Porque como eu quero fazer a vontade de Deus se eu não obedeço? Como eu quero que a vontade dele prevaleça se eu não obedeço? Como eu devo negar a mim mesmo se as minhas vontades, eu deixo de fazer as vontades de Deus e as minhas vontades continuam prevalecendo, sabe? Então eu acho que essa questão da obediência é uma questão muito importante para nós. Porque se nós não obedecermos, simplesmente a nossa vida ela fica aquela vida de, como o Lucas falou, sobe, desce, vai, volta, quero, não quero, vou viver, não vou viver. Então é como o filho que respeita o pai. O pai, ele sempre te respeita. Por que o filho nunca respeita o pai? Em sentidos de, não faça isso. Eu quero isso, mas meu pai falou para eu não fazer isso. São diversas vezes que meu pai já falou, Miguel, não faz isso, e eu fui lá e fiz. Miguel, não faz, sendo que ele só quer o melhor para mim. Sim. E por que eu não vou negar a minha vontade para que não aconteça nada de ruim comigo? Por que eu não vou ouvir a voz de Deus nitidamente falando comigo se é Ele que quer o meu melhor, se Ele que quer me dar a instrução para... Não, filho, é aqui. Filho, é aqui. Mas, pai, eu quero ir para cá. Não, filho, é aqui. Não, pai, hoje eu vou para lá. Tá bom, filho, vai. Vai. Porque a nossa vida, a gente colhe o que a gente planta, cara. Tudo tem consequências. Na nossa vida, tudo tem consequências. Eu costumo falar isso com a minha namorada, com os meus amigos, tudo tem consequência. Tudo. Tudo que a gente fizer tem consequência. Se você falou hoje de Deus para alguém, vai ter consequência boa, positiva. Se você não fez, hoje eu não vou ajudar aquela pessoa ali não, porque eu não tô com vontade. Imagine se Deus falasse para você, hoje eu não vou te salvar porque eu não tô com vontade. Meu Deus. Deus, hoje eu não quero ler a Bíblia não. Beleza, hoje eu não vou te salvar porque tu não leu a Bíblia naquele dia. Deus, eu não quero fazer isso não. Beleza. Quando você se encontrar comigo lá, eu vou falar assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então isso é muito importante, o obedecer verdadeiramente. É isso. Que isso, cara. É isso, faz todo sentido. Família, eu tenho certeza que a gente se empenhou o máximo para tentar abençoar a sua vida com aquilo que a gente construiu a respeito de negar a si mesmo. E você, compartilha aí o que você negar a si mesmo, o que esse assunto fala ao seu coração, mas principalmente entenda que Deus ele conta com você para que a graça e a misericórdia dele, o amor dele possa ser visto pelas pessoas. As pessoas elas estão nos olhando constantemente e elas estão procurando um porto seguro. E nós, como igreja, como família, nós estamos aqui nessa terra para cumprir esse propósito. Foi esse propósito pelo qual o Senhor Jesus se entregou na cruz para que eu e você pudéssemos entregar a nossa vida em prol de outros irmãos. E como nós temos vivido. Então, nessa noite, a nossa proposta é de fazer você entender que é melhor renunciar do que defender os seus direitos, para que Cristo, através da sua vida, possa alcançar outras pessoas. Espero com certeza que a gente tenha te abençoado, mas antes de encerrar, antes de orar com você, eu quero te dar alguns avisos muito importantes. Bom, amanhã, quinta-feira, é o dia do nosso celulão. E amanhã vai ser um dia muito especial. Então, por favor, nosso celulão vai acontecer em 2 lugares distintos, tá bom? As mulheres, tá? E os homens vão se reunir aqui na nossa família Redenção, aqui na igreja, na sede, na Avenida Hernani Cardoso 395. E os jovens e adolescentes vão se reunir no Projeto Amar, na rua Maciambu 16, às 7h30. Gente, não tem restrição de participantes. E o melhor, quanto mais pessoas, melhor. A gente está com expectativa lá em cima de que vai ser algo assim surreal. Então chama os visitantes. Eu já estou até propondo um desafio para minha galera, para quanto mais visitantes, porque vai ser muito bom, família. No último foi... No último foi muita gente. Nesse vai ser ainda, melhor. Então, família, o próximo aviso, nesse domingo agora, nós vamos ter a avaliação das classes do nosso CTM. Então, por favor, chegue bem no horário. Nós estamos já preparando, a equipe aqui já está preparando
todo um ambiente para você fazer a sua prova. Estuda. Aproveita lá os questionários. Você que não estudou, faz os questionários lá. Vai ser bênção, tá bom? Amém. E vem também participar de um momento que está sendo bênção nas nossas vidas. Segunda-feira e quinta-feira, a partir das 5 horas até as 7 da noite, nós estamos com a nossa tenda de oração, onde existem propósitos específicos, onde nós estamos orando constantemente em prol disso, e nós já estamos vendo o Senhor realizando muito mais do que aquilo que a gente tem pedido. E por favor, família, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Que isso? Ah, não, cara. Dá um like aí, pelo menos, então. Deixa o seu joinha, poxa. Família, outra coisa muito importante. Baixa o nosso aplicativo. Vai lá. O nosso aplicativo é onde você vai ter uma ferramenta poderosa nas suas mãos que vai te dar a condição de acessar a nossa agenda, tá? Tudo aquilo que a gente tem projetado, programado e principalmente, cara, você vai saber de antemão as aulas que nós temos aqui, tudo aquilo que a gente tem preparado. Eu tenho certeza que é uma ferramenta que vai abençoar a sua vida. Amém? Eu vou até pedir pra galera deixar aqui o linkzinho para você baixar o aplicativo, vai facilitar a sua vida, né? Vai deixar muito mais dinâmico e aí você vai saber como a gente está avançando no reino de Deus. Amém, família? E se Bom, também encontrar algum problema, para procurar o Alex, o exatamente. alguém. Isso, boa, galera, boa. Pessoal, eu queria também te fazer um convite, cara. O que você achou da nossa live? Você já tem visto a nossa live diversas e diversas vezes. Eu queria te fazer um convite. O que você acha de participar de uma live com a gente? Olha. Então, eu queria te deixar à vontade para você mandar mensagem para o nosso pastor João, que é o nosso pastor presidente, e para o nosso amigo, né, meu amigão, presbítero Hilton, que é pai do Miguel, para você estar ali, ó, eu quero participar de uma live, quero saber como é que funciona. E aí você entra em contato com eles, eles vão te direcionar, te dizer direitinho como é que a gente faz para participar de uma live aqui com a gente. Já pensou? Você aqui gravando uma live com a gente? Vai ser top, eu tenho certeza. Família, quero te agradecer por você ter ficado até aqui com a gente. Quero pedir aqui pro meu amigo Vitor, tá fazendo essa oração, pra gente estar encerrando. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, Pai, tão especial, Senhor Deus, tanto para nós, Senhor Deus, como para as pessoas que também estão em casa, Senhor Deus, assistindo, Pai. Que elas venham ser alcançadas, Pai, Sim, por essa Deus. palavra diariamente, Pai. Que venhamos negar, Senhor Deus, as nossas vontades, os nossos prazeres, Senhor Deus, e ter uma vida, Senhor Deus, verdadeira, Pai, de devoção a Ti, Senhor Deus, de amor, Pai. E que venhamos decidir, Pai, diariamente, Senhor Deus, te buscar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Onde nós estivermos, Pai, que venhamos levar a Tua glória, para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, família. Que Deus te abençoe e uma noite abençoada em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau. Valeu, família.